Oi pessoal, eu tô gravando esses vídeos aqui para ajudar o pessoal que ficou de IFA, tá? Para dar uma revisada em todos os tópicos que a gente falou. Então nesses vídeos vou estar repassando desde o primeiro até o quinto experimento. Vou tentar fazer 5 vídeos diferentes para poder abranger um pouquinho de tudo que a gente viu aí e ajudar vocês para a prova da IFA, tá? Então, para esse primeiro vídeo, a gente vai estar voltando aqui lá para o primeiro assunto que a gente viu lá do primeiro experimento, onde foi densidade e viscosidade. Que, se vocês estão lembrados, foi aquele experimento que a gente mexeu com água e sal, água e glicerina, que a gente testou a viscosidade pela seringa, que a gente mediu o peso do becker, depois o peso do líquido para poder saber qual que era a massa e o volume para conseguir a densidade. Então vamos lá. Primeiramente falando da densidade. Para a gente falar da densidade, a gente precisa primeiro lembrar o que é uma propriedade física da matéria. Tá? Que ela tem dois tipos. A intensiva, que não depende do tamanho da amostra, e a extensiva, que depende do tamanho da amostra. E o importante da gente saber é que a razão entre as duas grandezas extensivas gera uma grandeza intensiva. A gente fala isso para poder mostrar como funciona aqui com a fórmula da densidade, que a gente tem aqui que a massa, uma grandeza extensiva, dividido pelo volume, outra grandeza extensiva, né? Porque se você tiver um elemento aqui com uma certa massa e adicionar mais, tiver um tamanho de amostra maior desse mesmo elemento, a massa vai mudar. É a mesma coisa com o volume. Esses dois divididos, eles geram a densidade, que é uma grandeza intensiva. Ela não depende do tamanho da amostra, certo? Então, só para demonstrar que realmente funciona. Essa fórmula da densidade aqui é provavelmente uma das fórmulas mais importantes que a gente vê nesse curso. Ela vai voltar várias e várias vezes aqui e é importante vocês terem ela já de cabeça. Não é uma fórmula difícil. É só vocês lembrarem, a massa pelo volume é igual à densidade, ok? Então, falando de densidade, a gente pode começar a fazer algumas comparações aqui com a densidade e algumas grandezas que a gente pode mudar, como por exemplo a temperatura. Porque quando a gente tem uma temperatura alta, você aumenta a temperatura de qualquer objeto, ele tende a aumentar o seu volume, certo? Ele tende a ficar maior, as moléculas se agitam, elas criam mais espaço entre umas e outras, os átomos eles criam espaço entre um e outro, então o volume aumenta. E aqui nessa fórmula, se a gente vê, a gente tem que é massa dividido pelo volume. Se a massa continua igual aqui e o volume está aumentando, a gente vai ter que o produto final disso aqui vai ser menor, vai cada vez mais diminuir. Então, quanto maior a temperatura, maior o volume e menor a densidade, certo? A gente pode dar uma ressalva nessa regra aí só em questão da densidade da água, porque aqui, como a professora colocou, há uma quebra e rearranjo de interações do tipo de ligação hidrogênio que levam à diminuição do volume. Então a gente tem aqui esse gráfico, certo? Que a gente pode observar que tem aqui o volume e aqui a temperatura, certo? Então a gente parte aqui de uma certa temperatura e quanto a gente vai diminuindo aqui a temperatura, o volume da água vai diminuindo, certo? E aí vai aumentando a densidade dele, ok? Agora, a partir aqui dos 4 graus, se vocês verem aqui, essa linha leva nos 4 graus, apesar da temperatura continuar diminuindo para cá, o volume aumenta. Isso é uma propriedade que a gente vê só na água e que ela faz a diferença aqui nesse caso, porque aqui a gente tem no aumento de volume, a hora que a gente chegar no 0 graus, a temperatura onde a água congela,
a gente vai ter uma água menos densa do que a água a 4 graus. Então aqui a gente tem um líquido, né, a água líquida mais densa do que a água sólida. Por isso que, por exemplo, quando você vê um rio congelado, ele vai ter uma camada aqui sólida por cima, congelada, e por baixo vai estar geralmente líquido ainda a água. Essa daqui é a água com uma densidade maior que foi para baixo, né? Ela continuou líquida. E aqui essa camada de gelo formou, né, com a densidade menor. Então ela ficou para cima, congelou e a água que estava mais abaixo acabou não congelando por causa dessa barreira aqui, certo? Uma outra coisa que a gente pode ligar aqui ao conceito de densidade é o conceito da pressão. Porque, por exemplo, a gente tem um objeto aqui, certo? Vamos dizer um objeto qualquer, e quando você coloca uma pressão nele, você está colocando uma força basicamente de todos os cantos. Isso vai fazer o quê? Vai forçar que o objeto diminua o seu volume. Com um volume menor, voltando aqui na fórmula da densidade, a gente tem que a densidade é a massa dividido pelo volume. Se isso daqui continua igual e isso daqui diminui, esse número vai subir, né? Matematicamente falando de novo. Então a gente pode concluir que a pressão, como diminui o volume, aumenta a densidade, tá? E aí a gente já começa aqui a falar da viscosidade. A viscosidade ela é resistência à deformação ou a escoamento de um objeto, geralmente de um líquido, né, que a gente trata. Então aqui, igual a gente fez para a densidade, a gente consegue fazer algumas análises em relação à temperatura com a viscosidade, né, com a temperatura e com a pressão. Então aqui a gente tem que quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação das moléculas e diminui a viscosidade. É só você pensar que se a viscosidade ela é aqui, por definição, a resistência à deformação ou a escoamento, se você tem um líquido que ele está com uma agitação maior nas moléculas dele, ele vai diminuir essa resistência, ele não vai, como eu posso dizer, se apegar tanto ao compartimento que ele está. As moléculas vão estar mais agitadas, então ele vai soltar mais fácil. Então a gente tem, com o aumento da temperatura, uma diminuição da viscosidade. E aqui, em relação à pressão, a gente tem que pouco afeta a viscosidade da maioria dos líquidos, tá? A gente fala maioria porque deve ter algum líquido que ele é alterado a viscosidade em relação à pressão, mas a gente não trabalha com nenhum deles, eles são irrelevantes aqui para o curso, tá? Então, para calcular a viscosidade, a gente tem essa fórmula aqui, certo? Onde o T de tensão é igual a viscosidade dividido pela variação de velocidade sobre a variação. O que isso significa aqui? Vamos dizer, por exemplo, que a gente tem um cano, certo? E dentro desse cano está passando um líquido, ok? E aí o que a gente vai ter nesse cano? A gente vai ter uma tensão, a tensão seria a velocidade em que o líquido tá passando, ok? Que vai ser igual a viscosidade dividido vezes a variação de velocidade, ou seja, a velocidade que ele tem de um ponto ao outro aqui, dividido pela distância, certo? A distância que do espaço que a gente vê aqui do cano. Ok? Então, a gente pode usar isso para descobrir a viscosidade se a gente já tiver essas outras informações. Se a gente tiver a tensão, se a gente tiver a velocidade, a gente tiver a distância. Que geralmente a gente já tem, né? Se a gente estiver trabalhando com cano aí que está passando um líquido, a gente já vai saber essas informações, tá?
Aí a unidade a gente usa Pascal segundo, tá? Existem essas outras unidades aqui, mas a gente acaba não usando. A mais importante é Pascal segundo para saber qual é a unidade da viscosidade, tá? Então aí, se vocês fossem calcular, vocês fariam uma manipulação dessa fórmula, né, para poder isolar a viscosidade e poder descobrir ela sozinho, tá? No laboratório, o que que vocês fizeram? Vocês têm que a viscosidade dividida pela densidade vezes o tempo de escoamento é uma constante. E aí, para a gente conseguir descobrir uma viscosidade a partir dessa fórmula, a gente fez um laboratório aqui, a gente pegou a viscosidade da água, que é um valor tabelado, dividido pela densidade da água, que a gente mediu no laboratório, vezes o tempo de escoamento da água. E aí a gente foi lá, a gente mediu a densidade do líquido que a gente queria e mediu o tempo de escoamento desse líquido. Só nos restou descobrir a viscosidade. Então, se tiver algum exercício que tenha essas informações, que peça para calcular a viscosidade e dê como comparação a viscosidade da água, desses dados aqui para comparação, é só vocês aplicarem nessa fórmula aqui, tá? Mas eu prova, tá? Porque o que a gente mais trabalha é a questão da densidade mesmo. Então eu peguei aqui para vocês um exercício, eu peguei da internet mesmo esse exercício, tá? Sobre densidade. E o que que ele fala? Vamos lá. Uma solução ela foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água, certo? Considerando que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml é de quanto? Aí ele dá aqui as opções. Então, o que que a gente começa fazendo aqui? Vamos lá. A gente tem que a massa do soluto aí, que a gente pode considerar M1, é igual a 30 gramas, certo? Que é a massa do sal. E a massa do solvente, ela é igual a 300 gramas. A gente pode considerar que o M2, né, é igual a 300 gramas. Ok? Então, vocês concordam comigo que quando a gente misturar tudo, a gente vai ter uma massa de 330 gramas, que a gente vai ter a massa do sal misturada com a massa da água, certo? Então, a massa total que a gente vai ter aqui vai ser de 330 gramas, certo? E aí a gente tem aqui um volume de 300 ml da solução total. Então, o volume é igual a 300 ml, certo? Então, ele pergunta qual que vai ser a densidade em gramas por ml, ok? Ele dá as opções aqui. Então, a gente tem pela fórmula que densidade é igual a massa dividido pelo volume. A massa a gente tem, que é igual a 330 gramas. O volume a gente tem, que é igual a 300 ml. Então, só falta fazer essa divisão aqui. Fazendo essa divisão, a gente vai ter que a densidade, desculpa, vai resultar em 1,1 gramas por ml. Resposta D. Tá? Então, se cair um exercício de densidade, vai ser basicamente isso que vocês vão ter que fazer.